Você já sentiu aquela pontada estranha no coração quando alguém que você conhece se aproxima? Ou percebeu uma mudança sutil no ar? Uma frieza inexplicável, onde antes havia calor. É uma sensação desconfortável. Não é como se houvesse uma melodia desafinada numa canção que deveria ser harmoniosa. À medida que envelhecemos, valorizamos mais a paz e a autenticidade nas nossas relações. Temos menos energia para dramas e mais desejo por conexões genuínas. No entanto, é justamente nesta fase da vida que certas dinâmicas se tornam mais evidentes. E a dor de sentir que alguém não gosta de você, mesmo que secretamente, pode ser especialmente aguda. Não é fácil aceitar que nem todas as pessoas que cruzam nosso caminho nos querem bem. E ainda mais difícil é quando essa aversão é disfarçada, camuflada por aparências. É como ter uma mancha na parede que você tenta ignorar, mas que continua lá, minando a beleza do ambiente. Mas o que fazer quando a aversão não é óbvia? Como identificar esses sinais ocultos que indicam que alguém secretamente não vai com a sua cara? Especialmente quando você busca tranquilidade e bem-estar, é uma realidade dolorosa. Mas entender esses sinais pode ser um ato de autoproteção e sabedoria. Felizmente, a psicologia, com pensadores profundos como Carl Jung, nos oferece uma lanterna para iluminar essas áreas obscuras das relações humanas. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais poderosos, muitas vezes sutis, que podem indicar que alguém nutre sentimentos negativos por você, mesmo que nunca diga uma palavra. E o mais importante, vamos entender a poderosa visão de Carl Jung, que nos ajuda a decifrar o porquê dessas atitudes. Fique até o final, pois há algo que vai realmente surpreendê-lo e pode mudar a forma como você vê suas relações e a si mesmo. Agora que tocamos nesse ponto sensível, vamos mergulhar no primeiro sinal, um que muitas vezes é o mais difícil de identificar, porque se esconde por trás de uma máscara de preocupação ou de uma crítica construtiva. Este sinal tem suas raízes profundas na ideia de Carl Jung sobre a sombra. Jung nos ensinou que todos nós temos uma sombra, um aspecto inconsciente da nossa personalidade que contém tanto as qualidades que rejeitamos em nós mesmos, quanto potenciais inexplorados. Quando não reconhecemos ou integramos nossa própria sombra, tendemos a projetá-la nos outros. Isso significa que aquilo que não gostamos ou tememos em nós mesmos, passamos a ver e a odiar em outra pessoa. É uma defesa psicológica, então. O primeiro sinal de que alguém pode secretamente não gostar de você é a crítica excessiva ou julgamento disfarçado de preocupação. Você já notou como algumas pessoas estão sempre prontas para apontar seus defeitos, para oferecer conselhos não solicitados que parecem mais uma diminuição do que uma ajuda, ou para sutilmente minar suas conquistas? Tudo sob o pretexto de estar preocupado com você, ou querer o seu bem. É como aquela pessoa que, ao ver você com uma roupa nova, diz: "Ah, você está usando isso. É corajoso da sua parte, mas será que combina com a sua idade?" Ou quando você compartilha uma vitória, ela rapidamente diz: "Sim, mas lembre-se de que a sorte pode mudar." Ou "Você teve sorte dessa vez." Parece que há uma necessidade constante de encontrar uma falha, de colocar uma vírgula onde deveria haver um ponto final. A profundidade da aversão aqui está na frequência e na intensidade dessas críticas. Não estamos falando de um conselho ocasional de um amigo que se importa de verdade, mas de um padrão persistente de comentários que o deixam desconfortável, diminuído ou com a sensação de que você nunca é bom o suficiente. Eles podem criticar sua forma de se vestir, suas escolhas de vida, seu jeito de falar,
até mesmo sua rotina diária. A conexão com Jung aqui é que essa pessoa pode estar projetando as próprias inseguranças e frustrações em você. Talvez ela se sinta estagnada ou insatisfeita com a própria vida e, ao criticar você, ela tenta elevar-se ou aliviar sua própria dor. Você se torna um espelho para as partes da sombra dela que ela não consegue aceitar, talvez a sua liberdade, a sua alegria, a sua capacidade de arriscar. Ao invés de lidar com as próprias sombras de inveja ou frustração, ela projeta isso em você, transformando-o no culpado por sentimentos que são dela. O que fazer? A primeira coisa é reconhecer o padrão. Pergunte-se: esse comentário é realmente construtivo e vindo de um lugar de amor? Ou ele me diminui e me faz sentir mal? Se for o segundo caso, comece a estabelecer limites. Você não precisa justificar suas escolhas. Uma resposta simples como: agradeço a preocupação, mas estou bem com as minhas decisões. Ou um simples entendi pode ser suficiente. Não internalize as projeções deles. Entenda que a crítica deles diz mais sobre eles do que sobre você. E isso nos leva ao segundo sinal, que é um complemento do primeiro. Eles constantemente desconsideram ou diminuem suas experiências e sentimentos. Imagine que você está compartilhando uma alegria, como uma viagem que fez ou uma nova paixão que descobriu. Você está animado, vibrando, mas a pessoa ou muda rapidamente de assunto, ou minimiza sua experiência com um "ah, isso não é nada", ou "eu já fiz algo muito melhor", ou, pior ainda, ela tenta te superar, contando uma história dela que supostamente é mais impressionante. É como se sua felicidade ou sua dor não tivessem validade, como se seus sentimentos fossem triviais. Se você compartilha uma dificuldade, uma tristeza, a resposta pode ser um frio "ah, mas tem gente muito pior", ou "não é para tanto". Essa é uma forma de anular você, de fazer com que se sinta invisível ou insignificante. A ligação com Carl Jung aqui é que essa atitude reflete uma incapacidade da pessoa de se conectar com a própria vulnerabilidade ou de reconhecer a própria capacidade de sentir profundamente. Se elas têm dificuldade em aceitar as próprias alegrias e tristezas, ou se sentem ameaçadas pelas emoções alheias, elas projetam essa incapacidade em você. Elas podem sentir inveja da sua capacidade de expressar emoção ou da sua autenticidade. E a única forma que encontram para lidar com isso é negando ou diminuindo a sua experiência. Elas não conseguem oferecer empatia porque não estão em contato com a própria. Pense naquela vizinha que, quando você fala sobre o neto que nasceu, em vez de se alegrar com você, logo começa a listar todos os problemas de ter criança em casa, ou a falar dos próprios netos como se fossem a única referência válida. Ou aquele parente que, quando você desabafa sobre um problema de saúde, parece até se satisfazer, dizendo: "Ah, mas eu já te avisei que você deveria ter se cuidado mais." Ou "isso é só o começo." A falta de empatia genuína é um sinal gritante. O que fazer? Primeiro, observe a repetição desse comportamento. É um padrão ou um caso isolado? Se for um padrão, entenda que a capacidade de empatia dela é limitada. Não espere que essa pessoa valide seus sentimentos ou suas experiências. Escolha com quem você compartilha suas alegrias e suas dores. Cerque-se de pessoas que o elevam, que celebram com você e que o apoiam quando você precisa. Lembre-se, sua realidade é válida e suas emoções importam, independentemente do que os outros digam ou deixem de dizer. Agora que entendemos a importância de estar atento às críticas veladas e à desconsideração das suas experiências, vamos nos aprofundar em mais alguns sinais que, embora sutis, falam volumes sobre o que alguém sente por você.
Estes sinais também se conectam com a sombra junguiana, revelando como a aversão não resolvida pode se manifestar de formas indiretas e muitas vezes dolorosas. O terceiro sinal é o elogio disfarçado e a agressão passiva. Este é traiçoeiro porque se esconde por trás de uma suposta gentileza. Já ouviu alguém dizer: "Você até que se veste bem para a sua idade"? Ou "Que bom que você ainda consegue fazer isso. Eu já não tenho mais pique". Ou aquele elogio que vem acompanhado de um "mas" que anula tudo de bom. É como receber uma flor linda com um espinho invisível. Esses são os famosos elogios disfarçados, feitos para minar sua autoconfiança sem parecerem abertamente hostis. A agressão passiva, por sua vez, é um comportamento que irrita e prejudica, mas que é sempre negável. Pode ser esquecer, sem querer, de te avisar sobre um evento importante, fazer comentários sarcásticos sobre suas escolhas ou atrasar-se constantemente para compromissos com você, sempre com uma desculpa esfarrapada. A pessoa evita a confrontação direta, mas sua hostilidade vaza por esses pequenos atos, na perspectiva de Jung. Essa é uma forma de sua sombra se manifestar quando a pessoa não consegue expressar sua raiva ou inveja abertamente. Ela projeta em você o que não suporta em si mesma. Talvez a liberdade, a alegria, a vitalidade que você irradia, ao invés de lidar com suas próprias emoções negativas. Ela as libera através dessas ações indiretas, tentando diminuir sua luz para se sentir mais confortável na própria escuridão. O que fazer? Confie na sua intuição. Se um elogio parece mais uma picada, ou se a ação da pessoa o deixa desconfortável e irritado, sem um motivo aparente, reconheça que não é você que está errado. Não caia no jogo da agressão passiva, tentando confrontar ou se justificar. Às vezes, a melhor resposta é um sorriso neutro e um distanciamento. Preserve sua energia. Em seguida, temos o quarto sinal. Eles evitam o contato visual ou parecem desconfortáveis perto de você. Perceba se a pessoa desvia o olhar rapidamente quando você a encara. Se ela parece inquieta, se cruza os braços ou cria uma distância física quando você se aproxima. Pode ser que ela sempre encontre uma desculpa para ir para outro cômodo quando você chega. Ou que se mantenha ocupada no celular para não ter que interagir. A linguagem corporal fala mais alto que 1000 palavras. A aversão secreta pode manifestar-se como desconforto físico, do ponto de vista junguiano. Isso ocorre porque você representa algo que a sombra dela teme ou detesta. Você pode ser um gatilho para suas próprias inseguranças, falhas ou aspectos que ela reprime. O desconforto físico é a manifestação da dissonância interna dela. Eles sentem uma repulsa subconsciente que se traduz em evitação. Imagine que você entra numa sala e a pessoa visivelmente fica tensa, ou encontra uma desculpa urgente para sair. Não é sobre você, pessoalmente, mas sobre o que sua presença evoca na psique dela. O que fazer? Não leve para o lado pessoal. Observe o comportamento sem julgamento. Entenda que o desconforto dela é um reflexo do que acontece dentro dela, não da sua essência. Não tente forçar a interação. Respeite o espaço que ela cria e, no processo, proteja o seu. O quinto sinal é a fofoca ou a disseminação de rumores negativos sobre você. Este é um dos mais dolorosos, porque acontece pelas suas costas e atinge sua reputação. Você começa a ouvir, através de terceiros, que a pessoa tem falado mal de você, exagerando seus defeitos, distorcendo suas palavras ou inventando histórias. É um ataque covarde, pois não há espaço para defesa. Essa é uma manifestação direta da projeção da sombra. A pessoa atribui a você as próprias qualidades negativas ou os próprios desejos que ela reprime em si mesma.
Por exemplo, se ela é invejosa, pode acusá-lo de ser egoísta. Se ela tem problemas com a verdade, pode dizer que você é desonesto. A fofoca se torna o veículo para liberar essa toxicidade reprimida. É a forma dela de descarregar a própria frustração e descontentamento, usando você como alvo. Pense naquele amigo que você descobre que está falando de você para outras pessoas, colocando suas ações sob uma luz negativa, como se você fosse difícil ou mesquinho. Quando você é apenas cuidadoso com seu tempo e dinheiro, é uma tentativa de controlar a narrativa sobre você, de diminuir sua imagem perante os outros. O que fazer quando ouvir a fofoca? Respire fundo. Não se jogue na lama com quem joga lama, se for algo grave que afete sua vida ou sua reputação. Pode ser necessário confrontar a pessoa ou esclarecer os fatos com quem ouviu. Mas, na maioria das vezes, o melhor é simplesmente se distanciar de pessoas que se envolvem em fofocas e entender que a verdade prevalecerá. Sua integridade é mais valiosa que a opinião alheia. O sexto sinal é a exclusão constante de eventos sociais ou atividades. Você nota que é sistematicamente deixado de fora de planos que incluem outros amigos ou familiares do seu círculo. Eles convenientemente esquecem de te convidar para encontros ou festas. Ou você descobre sobre o evento depois que ele já aconteceu, por meio de outras pessoas. Essa é uma forma passiva, mas muito clara, de expressar aversão e de tentar cortar você do círculo social. A exclusão é uma maneira de exercer poder e de manifestar o desfavor sem ter que enfrentar você diretamente. Pela ótica junguiana, é um ato simbólico de expulsar a pessoa. Se você representa algo que a sombra deles odeia, excluí-lo é uma tentativa de remover o gatilho, de não ter que lidar com a própria reação interna à sua presença. É uma forma de dizer, você não pertence, sem usar palavras. Você já passou pela situação em que todo o grupo de amigos sai e você só fica sabendo depois, por foto nas redes sociais ou por um comentário de alguém. Isso dói, não é? A exclusão dói porque atinge nossa necessidade de pertencimento. O que fazer? Não corra atrás de quem não te quer por perto. Direcione sua energia para as relações onde você se sente genuinamente valorizado e incluído. Sua dignidade é inegociável. Valorize as pessoas que o procuram, que o convidam, que o incluem. Isso é um sinal de respeito e apreço. E, finalmente, chegamos ao sétimo e último sinal, que é talvez o mais doloroso e revelador de todos, pois ele aparece quando você mais precisa de apoio. Chegamos ao ponto crucial, o sétimo e último sinal, que encapsula a essência da aversão secreta e se manifesta de uma forma que pode ser devastadora, especialmente em momentos de vulnerabilidade. O sétimo sinal é a empatia. Deles desaparece quando você está em necessidade. Imagine que você está passando por um momento difícil, uma doença, uma perda, um desafio financeiro ou emocional. Você precisa de apoio, de uma palavra amiga, de um ombro para chorar. Mas, de repente, essa pessoa que antes mantinha uma fachada de cordialidade torna-se visivelmente ausente, desinteressada ou, pior, parece sentir uma estranha satisfação com sua dificuldade. Eles podem não te procurar, não oferecer ajuda ou fazer comentários que minimizam sua dor, como se você merecesse o que está acontecendo. Essa é uma revelação brutal da verdadeira face da relação. A aversão secreta se manifesta em sua plenitude quando a máscara da conveniência cai. Na perspectiva de Carl Jung, a sombra aqui pode estar ligada ao que chamamos de Schadenfreude, a alegria secreta com a desgraça alheia, ou a uma profunda incapacidade de conexão emocional devido a problemas internos não resolvidos. Se você, em sua inteireza e sucesso,
Acionava a inveja e a insegurança na sombra deles. Suas dificuldades podem validar, para eles, uma crença inconsciente de que você é menos ou que merece a adversidade. É como se a sua dor lhes desse uma sensação de alívio ou superioridade. Pense naquela pessoa que, quando você está com um problema de saúde, não te liga, não te visita, ou só manda uma mensagem superficial sem demonstrar preocupação genuína. Ou que, quando você compartilha uma perda, apenas diz, a vida é assim, e muda de assunto, sem oferecer o mínimo de conforto. A ausência de apoio nos momentos de dor é um espelho que reflete a ausência de afeto genuíno. Este sinal é um filtro poderoso para discernir quem realmente se importa com você. É fácil ser amigo nos bons momentos, mas a verdadeira amizade e carinho são testados na adversidade. O que fazer? Aceitar este sinal é libertador, embora doloroso. Entenda que a falta de empatia não é um reflexo do seu valor, mas da incapacidade da outra pessoa de se conectar e de sua própria carga emocional não resolvida. Não se culpe pela indiferença deles. Proteja sua energia e seu bem-estar emocional, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Direcione sua atenção e seu pedido de ajuda para aqueles que demonstram cuidado verdadeiro. Ao longo deste vídeo, exploramos 7 sinais sutis, mas poderosos, de que alguém pode secretamente não gostar de você. E como a visão profunda de Carl Jung sobre a sombra nos ajuda a compreender a raiz desses comportamentos. Começamos com a crítica excessiva disfarçada de preocupação, onde a sombra se projeta como um juiz constante. Em seguida, vimos a desconsideração e a diminuição de suas experiências, revelando uma incapacidade de empatia. Falamos sobre o elogio disfarçado e a agressão passiva, formas veladas de hostilidade. Abordamos a evitação do contato visual e o desconforto na sua presença, um reflexo físico da aversão interna. Mencionamos a fofoca e os rumores negativos, a externalização de projeções. Discutimos a exclusão de atividades sociais, um ato simbólico de rejeição. E, finalmente, o desaparecimento da empatia em seus momentos de necessidade, que expõe a verdade cruel sobre a natureza da relação. É vital entender que reconhecer esses sinais não significa que você deve se tornar paranoico ou desconfiado de todos ao seu redor. Longe disso, pelo contrário, a sabedoria que Carl Jung nos oferece é que esses comportamentos muitas vezes dizem mais sobre a pessoa que os pratica, sobre suas próprias sombras, inseguranças e conflitos internos, do que sobre você. Não é você quem eles odeiam, mas sim o que você, inconscientemente, representa para a sombra deles. Talvez sua liberdade, sua luz, sua capacidade de ser autêntico ou de desfrutar a vida, lembrem-nos do que eles reprimem em si mesmos. Eles podem estar projetando em você qualidades que não conseguem aceitar ou que invejam em sua própria vida. À medida que envelhecemos, nosso tempo e energia se tornam cada vez mais preciosos. Nossa paz de espírito é um tesouro inestimável. Você não precisa se engajar em cada conflito, nem precisa provar seu valor para aqueles que escolhem não vê-lo. Às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente dar um passo para trás, criar distância e proteger seu próprio espaço e energia. Sua vasta experiência de vida e sua sabedoria acumulada são ativos valiosos. Use-os para discernir as verdadeiras intenções das pessoas e para nutrir as relações que realmente o elevam. Abraçar a paz interior significa, muitas vezes, aprender a soltar as relações que não nos servem mais ou que nos drenam ativamente. Isso não é sobre culpar ninguém, mas sobre um ato profundo de autocuidado e autoproteção. Para navegar por essas dinâmicas,
Lembre-se destas dicas práticas. Primeiro, a autorreflexão antes de mais nada. Olhe para dentro. Você também tem uma sombra. E é importante reconhecer se você está, de alguma forma, contribuindo para a dinâmica ou projetando suas próprias expectativas. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Segundo, estabeleça limites claros. Você não precisa se justificar ou explicar suas escolhas para quem quer que seja. Aprenda a dizer não de forma gentil, mas firme. Limite o tempo que você passa com pessoas que o fazem sentir-se mal. Às vezes, um distanciamento físico ou emocional é a melhor forma de proteger sua paz. Terceiro, foque em relações saudáveis. Invista seu tempo e sua energia em pessoas que o valorizam, que o ouvem, que celebram suas vitórias e que o apoiam nos momentos difíceis. Cerque-se de pessoas que o inspiram e o elevam. Quarto, cultive o desapego e a aceitação radical. Entenda que é impossível agradar a todos e que algumas pessoas simplesmente não vão gostar de você. E isso está tudo bem. Não é um reflexo do seu valor. A aceitação disso é libertadora. Quinto, fortaleça seu mundo interior. À medida que os anos passam, a importância de ter uma vida interior rica, com hobbies, paixões e interesses que não dependem da validação externa, torna-se ainda maior. Sua felicidade e bem-estar vêm de dentro para fora. Sexto, use a sua sabedoria. Seus anos de experiência lhe deram uma capacidade única de ler as pessoas. Confie nessa intuição. Se uma relação o faz sentir-se constantemente desconfortável, observe, reflita e haja de forma a proteger a si mesmo. Você já percebeu algum desses sinais em suas próprias relações? Como você lidou com eles? Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode ser incrivelmente valiosa para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Se este vídeo trouxe clareza ou algum conforto para você, por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal para mais insights profundos sobre como viver uma vida plena, com discernimento e sabedoria em todas as idades. Lembre-se, sua paz de espírito é um tesouro. Proteja-a com carinho. Viva a sua melhor vida, com serenidade e autenticidade. Em cada fase da sua jornada,